A gente vai fazer prova, mas antes da gente começar, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o melhor dia da sua vida e o pior? O melhor dia da minha vida foi quando eu porrei uma menina no baile até ela sangrar toda. Aí eu falei, eu vou morrer. O pior é todo dia, porque minha mãe morreu e eu moro com a família do meu pai, e que eu não gosto, eu tento fugir. Eu cheguei perto dela e falei, eu sinto muito, acho que você não merecia. E aí quando eu tava saindo, ela falou, ei, Psyu, eu falei, oi. Aí ela falou, pô, aquilo que você falou era sério? Aí eu falei, era. Aí ela falou, até que tu não é tão marrenta, não. E cheguei em casa chorando. E eu lembro que eu tomei banho e fiquei chorando muito tempo. E aí eu falei, nossa, é maneiro esse negócio de educação. O que te motivou a ser professora? Foi ali, foi ali. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. Para mim, esse ano é um novo desafio, é um novo começo, é um novo aprender como trabalhar com essas crianças para que elas realmente estejam incluídas, de fato, dentro da escola. Esse aluno que eu tenho esse ano, que ele é diagnosticado como bipolar, que toma remédio, eu estou tentando falar com a mãe dele, mas a mãe dele ainda não foi até a escola. Eu sei que é ele quem controla o próprio remédio, ele tem 12 anos, e é ele quem toma o remédio sozinho. Então dizem que às vezes ele toma de mais, toma de menos, ou não toma, né? Então assim, e aí o que eu faço? Tem agora na escola, tem uma psicóloga lá. Eu ainda não vi como é que é o trabalho dela. Ela é psicóloga, mas não existe esse cargo na Secretaria da Educação. Então ela está lá fazendo um trabalho que eu não sei qual é o nome, mas que esbarra na psicologia. Porque o PROENAP agora, ele atua como psicólogo, uma assistente social e uma professora. E aí o PROENAP entrou para fazer um resgate da imagem dessa criança. E conversando com a equipe, chegaram a uma ideia de que o pai dele era pescador. Ele entende pra caramba do mar e das coisas do mar. E aí fizeram um passeio com as crianças da turma dele no barco do pai dele. Tiraram várias fotos e tal, e depois foram para a sala e mostraram isso. Puderam ver o monstro para além do monstro, que ele também é uma pessoa que, olha, ele tem pai, tem família, dirige super bem, entende tudo de sardinha, lula, camarão, fala sobre isso com maior propriedade. O aluno faz o acompanhamento psicológico, tem déficit de aprendizagem, tá passando por, faz um acompanhamento, tem alunos com acompanhamento de psiquiatria, tomam remédio tarja preta, e aí os pais informam, porque muitas vezes a gente percebe que o aluno tem algum probleminha e que a gente não pode diagnosticar e nem temos condições disso. Transtorno de déficit de atenção, todos têm. A professora falou, o aluno João Paulo, ele está demais, ele está muito atentado, ele não para de bater os lápis. Professora, o João Paulo, ele está aprendendo a tocar bateria. Para ele deve estar sendo o máximo tocar bateria. Isso é o grande problema dentro das escolas, dentro da rede hoje. Classificar, categorizar e, por fim, normatizar. Né? E eu acho que com o bullying está acontecendo isso. Há uns anos atrás não tinha essa questão do bullying, a gente via que era uma brincadeira mesmo, né? Ficava encarnando no aluno, chamando de CDF, e às vezes o aluno não gostava, mas a própria escola resolvia isso. Com essa divulgação da mídia, a questão do bullying, dá a impressão hoje que a coisa se agravou porque até tomou proporções maiores. Às vezes uma brincadeira que você percebe que é uma brincadeira, o aluno diz que está sofrendo bullying. A palavra entrou em moda, se desgastou, e quando é sério mesmo, a gente acaba não vendo. Esse menino que é homossexual, ele sofre bullying. E não só das crianças, porque
Ele mostra muita coisa que a gente não quer ver, ele escancara. Ano passado, esse menino que era tão problemático na escola, um dia eu passei a mão na cabeça dele e ele saiu gritando, ela me ama, ela me fez um cafuné. Né? Eu falei, caramba, quanta coisa aí dentro. E aí um dia eu falei para ele, olha, tranca essa porta da sala, por favor. E aí ele saiu gritando de novo, a professora me ama, ela confia em mim, ela acredita em mim, ela me deu a chave da sala. Então, o que funciona com ele? Não funciona só dar bronca, funciona também fazer com que ele se sinta parte do processo. Eu só vou me sentir confortável em debater bullying na escola, primeiro quando eu tiver formação e depois quando eu tiver psicólogo batendo martelo bem batido sobre o assunto. A grande queixa hoje é o comportamento, né, de certos alunos, que é um comportamento assim, agressivo e de desrespeito ao professor. Eu cheguei muito amiga, muito de brincar, muito de conversar, e quando eu vejo, a sala está um pandemônio. Tive que ir aprendendo aos poucos essa questão, e mesmo assim, hoje em dia, ainda a questão de disciplina, eu ainda sou um pouco mole. Eu acho que nós, professores, temos que ceder, né, para algum tipo de nível de organização mínima que venha do aluno, que para ele é algum tipo de organização. Para nós, professores, entra como indisciplina. Eu não acho que o aluno precisa ser disciplinado na questão de ficar comportadinho, quietinho para aprender. Eu acho que ele pode ser agitado, e mesmo assim ele pode aprender. Mas eu acho que tem alunos que têm dificuldade de aprender numa sala em que não reina a bagunça. A escola, ela tem uma pretensão de ensinar conceitos. É diferente você nortear um tema de você nortear um conceito. Nortear o conceito, você vai falar, a nuvem é, 2 pontos, é isso. Né? Para o professor conseguir passar isso e ter atenção para isso, ele precisa ter uma turma disciplinada. Mas se ele começa a gerar um tema norteador em função do objeto nuvem, eu imagino que ele vai conseguir, de qualquer forma, com alunos sentados, com alunos em pé. É engraçado que eu não guardo esses alunos com a questão da indisciplina. Para mim, o que eu guardo é o que conseguiu aprender. E você faz a pergunta, ele volta para você, ele retorna, isso te dá uma alegria, que funcionou, o que você está fazendo teve efeito. Para mim é fundamental conhecer os alunos, conhecer a história dos alunos. Por isso eu gosto de conversar com a família, eu gosto de perguntar as coisas, converso com a criança, eu preciso conhecer. Porque às vezes eu começo a tratar de um jeito, aí eu começo a conhecer a história daquela criança, falo, nossa, esse caminho não vai dar não. Esse aí eu vou ter que pegar por um outro jeito. No meu primeiro dia de aula, eu passo um questionário onde o aluno me diz quem ele é, se ele mora com a mãe, se mora com o pai, se tem bichinho de estimação, porque eu gosto de fazer consciências, eu falo, então o cachorro do fulano, o peixinho de ciclano, que desenho animado ele gosta, porque aí eu ponho na prova uma foto do desenho que ele gosta. Eu vejo muito desenho animado, eu leio muita história em quadrinhos, então eu posso trocar ideia com eles. É esse olhar mesmo do que chega para esse aluno, o que funciona com esse. É um olhar que é individualizado, mas ao mesmo tempo ele é do grupo. Aquela velha frase, não tem receita pronta? Não tem. Nós podemos fazer uso de muita coisa que não está só ali dentro da escola, né? A internet permite que a gente saia. Outro dia mesmo, meus alunos estava se falando sobre o 11 de setembro e catei um site e coloquei para eles verem e eles ficaram abismados. Então, eu acho que a gente pode sair. Mesmo estando ali dentro, a gente pode sair. O que você quer aprender? O que vocês gostariam de aprender? Eu quero aprender como é que se fazem as bombas e como nasceu a primeira pessoa do mundo. Ele começou a rir. Você sabe responder? Eu falei, não, mas a gente pode fazer uma pesquisa. Eu deixo bem claro para eles que é assim, é difícil e eu não dou conta de tudo. E que, assim, estudar nem sempre é prazeroso, mas saber é muito legal. Depois que você conhece, aquilo te dá poder. Talvez seja aí o fascínio pela sala de aula e essa questão do processo ensino-aprendizagem.
Por mais desanimados que eu tenha conhecido alguns, eu não vejo tantos professores tão desanimados assim. É uma coisa muito ruim que eu vi quando eu cheguei na profissão. Eu ser desestimulado por pessoas antigas, o que em outras profissões eu nunca vi. E você é novo, você está trazendo propostas novas, então ó, já vou dizer que não vai dar certo. Agora, por exemplo, lá na escola chegaram 3 professores novos de matemática, novos de idade, novos na profissão, e eles se assustam muito com a realidade. Alguns pedem exoneração logo, outros, a gente até... Os mais antigos, né, ficam dando força. Não desiste, depois você vai ver que não são todas as turmas assim, porque eles se assustam muito com a realidade, que é a questão do comportamento e desinteresse do aluno. A minha geração de 90 foi muito bombardeado pelos próprios docentes da escola pública, né, e pelo próprio mercado. O professor ganha pouco, o professor se estressa demais. Nossa, eu tenho 3 anos de município, não tem uma única semana que eu não pense se eu vou dar conta disso mais um ano, se eu vou me sujeitar a isso mais um ano. O terror é sempre que eu não dê conta. Quando há alguma coisa que extrapola o pedagógico, e aí eu não consigo dar conta daquela criança. É engraçado que esse negócio de professor, em todos os lugares onde você vai, começa a trabalhar, em todas as profissões, você tem alguém que vai te treinar. Na escola, não. O professor diz, as suas turmas são essas, você começa hoje à tarde. Jogam você na água. Se você nadar, você é professor. Durante esses 25 anos, essa trajetória de sala de aula, o alunado, a nível de comportamento e de interesse, piorou muito. Muito difícil o aluno que te apresenta assim um desejo, um sonho que ele tem para concretizar no futuro. Você pergunta, o que você quer ser? Eu sei lá, professora, nada... do jeito que tá muito bom, não tem vontade. O professor, ele está sempre cumprindo o papel dele. O aluno é que na maioria das vezes não está, por uma série de razões que a gente até já mencionou aqui. E isso atrapalha essa relação. Esse é o ideal, sim, o ideal é esse. Mas, enquanto a gente não tem este ideal dentro da escola, o que a gente pode fazer? O que a gente tem? Porque essas crianças que estão aí, elas precisam também. O tempo da escola é muito urgente, é tudo muito urgente, é tudo para ontem. Que o aluno não quer estudar, quem tem que fazer relatório? Você. O aluno não atingiu os objetivos propostos, mas o professor tem que fazer o relatório. Mas ele não atingiu os objetivos porque está faltando apoio da família. Nós temos, assim, vamos dizer, um grupo muito reduzido de alunos realmente que deveriam estar cursando o 9º ano. Mas como todo o sistema facilita a aprovação, né, eles são automaticamente aprovados sem ter o conhecimento mínimo exigido. Se você tem um aluno com I, que é insuficiente, eu tinha 2, vem um papel da secretaria, e não é da CRE, é da SME, e você coloca seu nome, sua matrícula, diz o seu turno, coloca o nome da criança e coloca quais são as dificuldades dele e tudo que você tem feito para ajudá-la, todas as ações que você desenvolveu. É uma prestação de conta. Não há uma linha direta na hora das escolhas, nem na hora das opiniões, nem na hora do planejamento, mas na hora da cobrança, aí vem para o teu nome, para você assinar e se responsabilizar. A parceria público-privada está conseguindo atingir o currículo, né? E conseguindo atingir o currículo, consegue atingir as práticas, né? E conseguindo atingir as práticas, atrapalha a autonomia. Na rede estadual, a Fundação Roberto Marinho já tem muito material, já está fazendo aceleração de aluno. E o currículo, se não tem autonomia do professor, ele vai ser ideológico por excelência. Projetos. Mais educação, acelera. Por que pode ser um professor que não é um especialista? Porque o aluno não está tendo mais estudo que ele deveria ter. O projeto é zero autonomia. Para mim, praticamente zero. A maioria dos professores não gosta. Já ouvi muitos comentários, acha que o município tem condições de de caminhar pelas próprias pernas, né? E que isso talvez seja como eu diria,
Isso é uma coisa errada mesmo. A gente luta por uma merenda na escola que ela tenha um valor nutritivo e uma qualidade nutritiva boa. A gente não tem isso ainda, né? Se algum dia nós tivermos uma parceria público-privada onde a Coca-Cola venha a ser uma amiga da escola, com certeza ela vai utilizar de alguma forma de colocar Coca-Cola na merenda das crianças. O sistema educacional do México, ele foi privatizado, né? E quem conseguiu pegar esse filão, né? Porque você tem muito recurso aí, foram empresas norte-americanas. Você vê escola de banco, da Ford, da Chevrolet. Qual a ideia dessa gestão? Dessa gestão só que eu posso falar, que é que eu pertenço, né? A do César Maia eu não vivi, ele estava saindo. Então, essa gestão agora tem um marketing muito forte. Ela vende uma imagem dela muito forte, eu acho. Ela vai para a televisão, ela está na mídia, ela contrata um grupo de especialistas, como se esses especialistas pudessem dar conta de tudo que emerge da sala de aula e dentro das escolas de um município inteiro. Ela separa os intelectuais da educação dos práticos da educação. Os práticos da educação são os professores, que têm que seguir os modelos determinados pelos especialistas, tudo verticalizado. A gente precisa desatrelar a educação regular um pouco do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está conseguindo sugar o sentido da escola enquanto espaço da diversidade, enquanto espaço da cidadania, enquanto espaço de proteção do meio ambiente, enquanto espaço do conteúdo. Você precisa fazer isso dessa forma repetitiva, porque quando você for para o mercado de trabalho, você vai repetir várias vezes. Você precisa aprender isso nesse modelo, nesse formato. E a escola não é a escola de modelo, não é o lugar do modelo. É o lugar de desconstruir o modelo. A rede municipal de ensino, ela nos envia, né, a Secretaria Municipal, uma prova para ser aplicada bimestralmente. É elaborada por uma equipe de consultores que o município contratou e que essa prova vem pronta. É uma prova de múltipla escolha. O nível de conhecimento é um nível bem baixo. O aluno não necessariamente precisa dominar o conteúdo daquele ano. O currículo, hoje, ele reflete essas parcerias. Se lá atrás eu tive um prazer em ensinar idosos a utilizar o computador, eu era um instrutor, né? Eu tive prazer nisso de ensinar, foi porque, de uma certa forma, eu tive uma autonomia de como começar, como desenvolver e como concluir. No dia que me tirarem isso enquanto professor, eu vou perder a minha autonomia, eu vou perder esse tesão de ser professor. Tem coisas que eu faço que depois eu falo, não acredito. Não acredito que eu fiz isso, que eu segui o sistema, que eu nem me dei conta do quanto eu estava na manada. Que é difícil você se dar conta. A ordem é tanta que você segue a manada. Quanto menos projetos, coisas tiver na minha turma, eu prefiro. Eu prefiro estar mais livre para trabalhar de acordo com a demanda da turma. Então, assim, eu sigo planejamento, eu olho o que eu tenho que trabalhar, os escritores, tudo. Mas eu quero liberdade também para buscar materiais, para trabalhar, para inventar, para passear com os meus alunos, entendeu? Sair da escola, ver o mundo. Então, eu também quero liberdade para isso. Então, acho que esse é o fascínio, sim. É o tempo inteiro, cada turma, cada grupo é um novo grupo. É novo, completamente novo.